Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aqui resolver mais uma questão. Olha essa questão. Um macaco hidráulico é um instrumento no qual aplicamos repetidos movimentos de um lado para que possamos obter uma força maior do que aplicamos em outro ponto. A figura abaixo ilustra o princípio de Pascal descrito anteriormente, né? Então aqui eu tenho um macaco hidráulico, o que que a gente faz? A gente vai aplicar aqui, ó, como a área é pequena aqui, né? O que que é pressão? Pressão é força sobre área. Se eu tenho uma área pequena, eu posso fazer uma força pequena que causa uma pressão grande, tudo bem? Então eu faço uma força pequena aqui, o fluido vai fazer uma pressão aqui desse outro lado do macaco hidráulico e esse outro lado do macaco hidráulico tem uma área maior, ok? Se ele tem uma área maior, para manter a mesma pressão, porque a pressão que eu faço aqui vai ser transferida, vai ser a mesma pressão que vai ser feita aqui também, tudo bem? Para manter a mesma pressão, como tem uma área maior, vai ser aplicada uma força maior. Então, por exemplo, tem muitas questões, né, que coloca aqui um elefante aqui no elefante bonito, né? Coloca um elefante aqui desse lado e aí você faz uma força pequena, tipo um homem aqui, né? O peso de um homem faz levantar, por exemplo, um elefante, né? Justamente porque aqui a área é pequena, então essa força pequena faz essa área grande é, exercer uma força grande para que a pressão seja a mesma. Então, aqui nesse exercício, ó, vamos continuar a leitura. Se uma força de 150 newtons é aplicada no lado de área de 4 vezes 2 elevado a menos 2 metros, e sabendo que a força de saída é de 25 kilonewtons, então é o seguinte, ó, é feita uma força aqui de 150 newtons. Aqui a área pequenininha é 4 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Provavelmente aqui vai ser metro quadrado, né? Metros quadrados, tá? Então uma área pequenininha, né? 4 vezes 10 elevado a menos 2 seria 0,04 metros quadrados. Aqui eu tenho uma área grandona, na área grandona eu não sei, mas eu sei que é feita uma força de saída de 25 kilonewtons. Quilo é mil, né? Ou seja, 25 mil newtons. Então perceba, se eu faço aqui uma força aqui de 150 newtons, aqui vai virar uma força de 25 mil newtons, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, que a pressão, né? A pressão nesse primeiro ponto aqui vai ser igual à pressão desse segundo ponto aqui. Como que é a pressão desse primeiro ponto? Seria a força aplicada nesse primeiro ponto dividido pela área, né? Porque pressão é força sobre área no primeiro ponto. O que seria a pressão no segundo ponto? Seria a força também sobre a área, mas no segundo ponto. Como essas pressões são iguais, a gente tem aqui, né? A pressão, ou seja, a força sobre a área no primeiro ponto é igual à pressão no segundo ponto, ou seja, a força sobre a área no segundo ponto. Então aqui a gente só substituir, né? A força no primeiro ponto é 150 newtons. A área nesse primeiro ponto é 4 vezes 10 elevado a menos 2. Se você quiser até jogar já aqui, ó, 4 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2 vai ser 0,04, né? Igual a força no segundo ponto, que vai ser 25 kilonewtons. Eu já vou colocar 25 mil, né? Porque o quilo é mil. E aí eu vou ter a área do segundo ponto que eu não sei, mas vai dar para calcular. Então o que que eu vou fazer? Essa área 2 eu vou passar para o lado de lá multiplicando, tá? Passei multiplicando. Esse 50, ó, do outro lado sobrou 25 mil, né? Então essa 2 passou para lá multiplicando. Esse 150 que estava desse lado passou para cá dividindo. E esse 0,04 que estava dividindo passou para lá multiplicando. Tudo bem? Então, 150 estava aqui do lado esquerdo, foi para o lado direito. Se ele estava multiplicando, passou dividindo. Esse 0,04 passou do esquerdo para o direito. Se ele estava dividindo, passou multiplicando. E o A2 dividindo, passou para cá, multiplicando. Pronto, dá para achar a área 2. É só fazer essa conta aqui. Vamos fazer essa conta. 25.000 vezes 0,04. Isso dividido por 150 dá 6,66666. Vou colocar 6,67. 6,67
metros quadrados. Beleza, mas cadê a resposta 6,67? Não tem. Por quê? Porque olha só, se uma força de 150 newtons é aplicado no lado de área de 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados, e sabendo que a força de saída é de 25 kN, qual é o raio do embolo maior, considerando uma seção circular de ambos os embolos, tá? Então aqui ele é um circular, uma seção circular. Como é um círculo, a gente vai ter um raio, tá? Então a gente tem um círculo, tem um certo raio, e eu sei que a área desse círculo é 6,67 metros quadrados, tudo bem? Como que é a fórmula da área? A área é π vezes o raio ao quadrado. Então pronto, ó. Fórmula do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Eu sei que essa área é 6,67. Eu sei que o π, vou arredondar aqui para 3,14. Vou achar esse R, tá? Então, vou passar primeiro o 3,14 dividindo, e aí esse quadrado passa para raiz quadrada. E aí eu vou encontrar esse R. Então, vamos lá? Fazer essa conta, 6,67 dividido por 3,14. E aí eu vou calcular a raiz quadrada disso, vai dar 1,457, vou arredondar para 1,46 metros. Então é o raio que a gente quer, cadê a resposta? E 1,46 metros, achamos, tá? Cuidado que a gente achou o raio, né? E o que a gente achava nessa fórmula aqui seria a área desse círculo, né? Que seria 6,67 metros quadrados. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Abraços e bons estudos a todos.